Olá a você que está me assistindo nesse momento. Meu nome é Giovana Vitória da Silva Costa Abreu. Sou aluna do curso de Pedagogia do professor Alberto Pinheiro e o meu intuito com esse vídeo é fazer a apresentação do meu paper de estágio da educação infantil, onde durante 2 semanas eu tive a oportunidade de estar em sala de aula para aprender em prática tudo aquilo que eu venho estudando em meio a esses 5 semestres do curso de Pedagogia. Como eu já disse, meu nome é Giovana e essa disciplina contempla a Estágio Educação Infantil 1. É o meu primeiro estágio, como eu disse, a primeira vivência em sala de aula. E no meio desse estudo, a instituição me deu a oportunidade de escolher uma área de concentração, uma área para que eu pudesse fazer o estudo. E a minha área escolhida foi metodologias de ensino. Ao decorrer da apresentação, vou falar mais a respeito disso. E como subtema, dentro da metodologia de ensino, eu escolhi o tema processos de alfabetização. Dando andamento, então, para o segundo slide, a justificativa, por que eu escolhi esse tema, metodologias de ensino, por que eu escolhi o processo de alfabetização. No início do slide eu começo falando assim, em meio às opções propostas pela instituição, a área de concentração metodologias de ensino trouxe o questionamento e a reflexão sobre os desafios em sala de aulas, que são muitos, né? Desafios estruturais, desafios com o envolvimento da criança em sala de aula, são muitos, mas um desafio que eu gostaria de pesquisar, que eu gostaria de levar para a sala de aula era os processos de alfabetização, como que o professor poderia levar a alfabetização para as crianças e quais são os efeitos da alfabetização para a nossa sociedade. E aqui no segundo parágrafo eu falo assim: a escolha do tema baseou-se no ato de entender a importância de uma população alfabetizada. Olha, temos aqui uma citação de Paulo Freire, onde ele diz que alfabetizar é conscientizar. E a conscientização ela vem de vários caminhos, mas com a alfabetização, com o incentivo da leitura, vai ser muito mais fácil nós termos uma sociedade com pessoas com senso crítico, com senso argumentativo, pessoas que conseguem ouvir, compreender o que o seu semelhante tem para passar. Então, a alfabetização, a conscientização da alfabetização dentro da sala de aula traz todos esses benefícios para a nossa sociedade, né? Já aqui no próximo slide, vamos falar sobre os objetivos que eu gostaria de alcançar com a minha pesquisa em sala de aula. Então, para iniciar, o projeto de ensino tem como objetivo a apresentação das letras de forma lúdica e envolvente, utilizando recursos como gravuras, livros, areias, massas de modelar, lápis de cor, tudo para envolver e despertar o imaginário das crianças. Os processos de alfabetização eles podem vir de várias formas e cabe ao tutor em sala de aula, ao professor em sala de aula, saber, analisando, claro, o perfil de cada aluno, qual vai ser a melhor ferramenta para ele poder trabalhar com essa criança. E um dos meus objetivos era utilizar a massinha, o lápis, os livros, trazer tudo isso para a sala de aula e ver qual a criança conseguiria identificar melhor. Veja, algumas crianças não têm muita facilidade com pinturas, não têm muita coordenação motora em pegar o lápis, mas ela já tem uma coordenação motora melhor com o uso da massinha de modelar. Então, eu gostaria de trazer vários caminhos e observar qual desses caminhos seria mais benéfico e mais vantajoso para o processo de alfabetização dessa criança, né? No segundo parágrafo nós temos assim: é esperado que as crianças consigam, respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. As atividades propostas envolvem a coletividade, envolvem regras e tempo de espera para participar, respeitando cada um o seu espaço e aprendendo um com os outros. Veja bem, essa proposta que eu coloquei no segundo parágrafo, assim como a terceira e a quarta, são propostas previstas na BNCC. E a BNCC que norteia nós, professores,
em como vamos observar as crianças, o que é esperado. E para a sala de aula em que eu estava realizando a regência, era esperado que as crianças tivessem o convívio social, que elas conseguissem entrar na rotina, que elas conseguissem ter calma, paciência, para poder esperar a sua vez e realizar as atividades. Muito trabalhoso, visto que estamos falando da educação infantil, mas não impossível, baseado nas técnicas que o professor vai adotar em sala de aula. Já que no terceiro parágrafo, mais uma orientação da BNCC nos diz: explorar e descobrir as propriedades de objetos imateriais, odor, cor, sabor, temperaturas. Tudo isso foi feito também em uma das atividades em sala de aula, que mais à frente eu vou falar a respeito. E por último, temos reconhecer o sistema de escrita alfabética como representações de sons de fala. Usar em sala de aula diferentes tipos de materiais, como já foi falado anteriormente. Nós usamos massinhas, nós usamos tintas, nós usamos lápis de cor, tudo isso foi usado. E com todos esses caminhos, as crianças puderam perceber que a letra A, ela tem o seu som. A letra A escrita com lápis, ela tem a sua forma de escrever. Com a massinha, ela tem os seus riscos. Tudo isso foram os objetivos esperados, né, em sala de aula. Vamos dar andamento agora para o terceiro slide. Aqui na fundamentação teórica, já no próximo slide, nós temos algumas citações de alguns autores que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre o processo de alfabetização nesse período da infância. Logo no início, temos falando assim: a realidade da infância é diferente para cada criança. Muitas não possuem a oportunidade de estudar ou de descobrir os prazeres da leitura e do imaginário. É um ponto muito importante para ser discutido, porque não só no Brasil, mas no mundo, nós temos a situação de crianças que não têm infância, que não possuem a infância. E esse se torna também um problema governamental. Logo aqui abaixo, Paulo Freire, de 1981, na página 13, ele nos declara aqui: para a concepção crítica, o analfabetismo nem é uma chaga, nem uma erva daninha, a ser erradicada, nem tampouco uma enfermidade. Uma das expressões concretas de uma realidade social injusta. Não é um problema estritamente linguístico, nem exclusivamente pedagógico, metodológico, mas político, como a alfabetização, através da qual se pretende superá-lo, proclamar sua neutralidade, ingênua ou astutamente, não afeta em nada a sua politicidade intrínseca. As palavras de Paulo Freire são tão verdades e nos remetem a uma lição pedagógica, né? Os professores, apesar das dificuldades de ensino, devem sempre ser resilientes. É um desafio, né? O professor está sempre motivado em sala de aula. É um desafio, de verdade, mas é um desafio, de fato, né? O professor está sempre motivado em sala de aula para motivar também os seus alunos. Mas é necessário. São muitos os desafios em sala de aula. São desafios estruturais, governamentais, são desafios comportamentais das crianças, né? Afinal, elas vêm de famílias diferentes, de culturas diferentes, e quando vêm para a sala de aula, elas se chocam com todas as culturas. Então, é um desafio para o professor na questão da alfabetização, lidar com todas essas crianças. É necessário ele se motivar, afinal, o professor em sala de aula acaba sendo a base de toda a sociedade. Essa criança alfabetizada vai se tornar o futuro adulto com um senso crítico, com um senso argumentativo, que é capaz de ouvir, de analisar. Todo esse processo inicia-se com a educação em sala de aula, com a parceria, em meio a tantos desafios entre governo, escola e sociedade. Só com essas três parcerias conseguiremos ter um êxito com crianças alfabetizadas e crianças que consigam, né, viver a sua infância.
Passando para o próximo slide, estamos na metodologia, né? Gostaria de falar um pouco sobre a preparação de algumas atividades que foram exercidas em sala de aula, né? O estágio ele aconteceu na Escola Adventista de Feira de Santana, especificamente na educação infantil, né? A turma era chamada de G3, onde tínhamos crianças de 3 a 4 anos. O estágio foi realizado no turno matutino, né? E as atividades desenvolvidas a partir do primeiro momento de acolhimento, nós chamávamos de rodinha. Então, logo ao chegar em sala de aula, nós já buscamos as crianças, já chamávamos para a rodinha e já introduzia o assunto que seria passado naquele momento. Então, assim, no terceiro parágrafo, estamos falando sobre o caça às letras. As letras do alfabeto, já no momento da rodinha, já eram faladas para as crianças. Já cantávamos algumas musiquinhas e já tentávamos introduzir de alguma forma as letras que seriam trabalhadas naquele momento. Então, em um dia nós usamos o caça às letras, que consistia em esconder as letras em sala de aula e as crianças procurarem as letras, né? Outro dia também fizemos atividade com o corpo humano, visando a integração de várias matérias, de várias áreas de conhecimento. Então, nesse caso, eu refleti sobre as partes do corpo humano e as letras que compunham as partes. Então, por exemplo, nós fizemos um mural com as partes do corpo humano. Cada criança fez a pintura de cada parte que ela recebeu e assim nós juntamos as partes do mural, as partes do corpo, né? E depois de fazer a colagem, as crianças informavam qual era aquela parte que estava com ela. Então, por exemplo, a criança que estava com a cabeça, ela dizia: estou com a cabeça que começa com a letra C. Estou com o braço que começa com a letra B. E aí, com essa integração, elas descobriam as partes do corpo humano e também descobriam sobre as letras, né? Uma atividade muito legal para se trabalhar em sala de aula. Dando início ao próximo slide, vamos falar um pouco sobre a observação, do meu ponto de vista, a respeito da instituição que foi realizado o estágio. Como eu já falei anteriormente, o estágio foi realizado no Colégio Adventista de Feira de Santana, Bahia. Ela funciona em 2 turnos, no matutino e no vespertino, das 7 às 11h30 no turno da manhã e de 1 às 5h30 no turno da tarde. Uma observação interessante é que a escola trata-se de uma escola sabatista, ou seja, os alunos do turno da tarde, eles são liberados nas sextas-feiras, no horário de 16 horas para os alunos e às 17 horas para os professores, com o intuito de que cheguem em casa um pouco mais cedo para que possa ser aplicado a regra de guarda do sábado, né? Foi uma observação interessante da instituição. A instituição leva muito a sério também a capacidade de cada professor regente e seus auxiliares para lecionar a quantidade de alunos em sala de aula. Trata-se de uma conversa com o professor a respeito da quantidade de alunos. Então, nós temos salas com 13 alunos, sala com 12 alunos ou 15 alunos, dependendo assim da capacidade de cada professor, né? Eles estabelecem essa conversa com o professor e, baseado no que ele disser, eles conseguem estipular a quantidade de alunos. Com relação aos aspectos físicos da escola, é uma escola muito ampla, né? Uma escola que possui rampa de acesso logo na calçada. Ela é uma escola que traz acessibilidade para a pessoa com deficiência. Ela possui biblioteca, possui laboratório, então, de fato, uma escola muito completa. A instituição adventista, ela se trata de uma franquia. Por ser franquia, o projeto do PPP, ele é enviado da central para toda a rede adventista, seja daqui da cidade de Feira de Santana ou de todo o país. Eles recebem o mesmo PPP e ele é baseado principalmente na educação para princípios bíblicos e valores permanentes. Na sala em que eu realizei o estágio, possuíam 14 estudantes, 14 crianças entre 3 e 4 anos. Nós, na sala de aula, tínhamos uma criança com deficiência
e essa criança ela era acompanhada por um psicólogo, o que facilitava muito o aprendizado dessa criança. Muito interessante ver a instituição abrindo essa oportunidade para ter um psicólogo específico para ajudar nas necessidades dessa criança. Então, qualquer proposta que eu havia para a sala de aula, essa psicóloga estava sempre atenta para me ajudar com essa criança. Uma observação interessante sobre a sala de aula é com relação à rotina. Os alunos têm horário de entrada, tem horário de saída, tem horário de guardar os seus sapatos, tem um local específico para isso, o local para colocar a sua bolsa, tem o acolhimento, tem as brincadeiras, tudo com horários específicos, facilitando assim as crianças entrarem numa rotina, as crianças conseguirem ter organização no dia a dia. Aqui na próxima tela, nós temos um exemplo do plano de aula que eu realizei em sala de aula. Ao todo foram 5 planos de aula, mas eu gostaria de exemplificar com um dos planos de aula. Nós temos aí as informações do colégio, temos as informações da diretora, que é a Sara, a coordenadora, que é a Almirene, e a professora regente, que era a professora Márcia. O período foi o matutino, e a disciplina que contemplava, como eu já havia falado anteriormente, a metodologia de ensino. E o assunto é conhecendo as vogais nas bolinhas de gel. O meu objetivo com essa atividade era que as crianças reconhecessem as letras, os sons das letras. Eu gostaria que as crianças explorassem as formas de interação através de cor, odor, temperatura. Gostaria que elas tivessem a experiência de pegar nas bolinhas de gel, de ter esse contato sensorial, que elas conseguissem segurar a bolinha de gel, ter a questão da coordenação motora com a colherzinha, e nesse ponto elas conseguirem também pegar as letras e terem esse contato. No próximo anexo nós temos uma foto. Na próxima tela temos uma foto de mais ou menos ilustrando como que a atividade foi realizada. Então, basicamente, cada criança tinha o seu potinho com bolas de gel, bolinhas coloridas, para que elas pudessem também identificar as cores. E entre essas bolinhas de gel, que são bem escorregadinhas, elas tinham as letras do alfabeto, de A a Z. Então, cada criança, com uma colher, tentava pegar essa letrinha. Ao pegar a letra, a gente perguntava, né? Essa letra que você pegou, que letra é essa? E a criança respondia. Caso ela não soubesse, a gente instruía. Caso ela soubesse qual era a letra, então, por exemplo, letra A de amor, a gente conseguia associar a letra a alguma palavra ou até o nome da criança. Dessa forma, as crianças conseguiram ter a coordenação motora, ter o conhecimento das letras. Se tratou de uma atividade externa, não foi feita em sala de aula, elas tiveram mais esse contato com o ar, foi um momento assim de esparecimento, as crianças se divertiram muito. A respeito da minha vivência no estágio, a minha experiência, né? É uma oportunidade maravilhosa para o acadêmico poder estar em uma sala de aula, principalmente para acadêmicos como eu, que já estão no 5º semestre. Então, já tem 5 semestres que vemos estudando e buscando teorias, e no 5º semestre tive a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu já havia estudado. E pude comparar, pude aprender e observar em sala de aula melhor tudo aquilo que eu já vinha estudado, né? Eu observei o avanço das crianças, apesar do meu tempo em sala de aula ter sido tão curto, mas eu observei o avanço das crianças, observei o avanço da coordenação motora das crianças. Muitas crianças, quando eu cheguei em sala de aula, não conseguiam fazer letras como S, letra como O. E depois das atividades propostas, depois do reconhecimento das letras, as crianças, quando eu saí, já tinham essa coordenação motora para falar a letra e escrever a letra também. Então foi muito satisfatório estar em sala de aula e passar por todo esse processo. Aqui nas referências nós temos
três referências que foram usadas ao decorrer da apresentação. A primeira é a Base Nacional Comum, o link. A segunda é Freire, Ação Cultural para a Liberdade. E Freire, novamente, na Pedagogia do Oprimido. Por último, gostaria de deixar uma reflexão, uma frase para reflexão, que diz assim: a mais alta das torres começa no solo. E nós, professores, somos os preparadores do solo, Nós somos os preparadores para as torres que teremos no futuro, que são os nossos alunos, as pessoas que futuramente vão atuar na nossa sociedade. Que possamos ser bons produtores de solo e cultivadores desse solo. Gostaria de agradecer a você que está me assistindo. Gostaria de agradecer ao meu professor Alberto por todo o apoio, incentivo, motivação, e agradecer também à instituição adventista que me recebeu por todo o aprendizado ao decorrer dessas 2 semanas.